Este espírito está no bom caminho, porquanto, além do arrependimento, aduz conselhos tendentes a evitar os perigos da estrada por ele trilhada. Reconhecer os erros já é um mérito e um passo efetivo para o bem. É por isso que a sua situação, embora não seja feliz, tampouco é a de um espírito sofredor. Está arrependido. Resta-lhe, contudo, a reparação, que ele levará a efeito em outra existência de provações. Mas, antes de lá chegar, sabeis qual a situação desses homens de vida sensual que não deram ao espírito outra atividade além da invenção de novos prazeres. A influência da matéria os segue além do túmulo, sem que a morte lhes ponha termo aos apetites que a sua vista, tão limitada como quando na terra, procura em vão os meios de os saciar. Por não terem nunca procurado alimento espiritual, a alma erra no vácuo, sem direção, sem esperança, presa dessa ansiedade de quem não tem diante de si mais que um deserto sem limites. A nulidade de suas ocupações intelectuais durante a vida corpórea acarreta naturalmente a nulidade do trabalho espiritual depois da morte. Não podendo mais saciar o corpo, nada restará para satisfazer o espírito. Daí, um tédio mortal cujo termo não prevêem e ao qual prefeririam nada. Mas o nada não existe. Puderam matar o corpo, mas não podem aniquilar o espírito. É preciso, pois, que vivam nessas torturas morais até que, vencidos pelo cansaço, se decidam a volver os olhos para Deus. Lisbeth. Um espírito sofredor se inscreve com o nome de Lisbeth. 1. Podeis dar-nos algumas informações a respeito da vossa posição, assim como da causa dos vossos sofrimentos. R.C. humilde de coração, submisso à vontade de Deus, paciente na provação, caridoso para com o pobre, consolador do fraco, sensível a todos os sofrimentos e não sofrereis as torturas que me consomem. 2. Pareceis sentir as falhas opostas às qualidades que acabais de assinalar. O arrependimento poderá dar-vos algum alívio? R. Não, o arrependimento é inútil, quando resulta apenas do sofrimento. O arrependimento profícuo tem por base a mágoa de haver ofendido a Deus e o consequente desejo de reparação. Ainda não sou capaz de tanto, infelizmente. Recomendai-me as preces de quantos se interessam pelos sofrimentos alheios, porque delas tenho necessidade. Isto é uma grande verdade. Às vezes o sofrimento provoca um brado de arrependimento, mas que não expressa com sinceridade o pesar de haver praticado o mal, porquanto, se o espírito deixasse de sofrer, reincidiria nas mesmas faltas. É por isso que o arrependimento nem sempre acarreta a imediata libertação do espírito, apenas o predispõe para ela. Eis tudo. É-lhe preciso, além disso, provar a sinceridade e firmeza de suas resoluções, por meio de novas provações reparadoras do mal praticado. Meditando-se cuidadosamente sobre todos os exemplos que citamos, encontrar-se-á nas palavras dos espíritos, mesmo dos mais inferiores, profundos ensinamentos, visto que eles nos fornecem os mais íntimos pormenores da vida espiritual. Enquanto o homem superficial só verá nesses exemplos narrativas pitorescas, o homem sério e refletido encontrará neles abundante manancial de estudos. 3. Farei o que desejais. Podereis dar-nos alguns pormenores da vossa última existência corpórea. Daí pode resultar algum ensinamento útil para nós e assim tornareis proveitoso o vosso arrependimento. O espírito vacila na resposta, não só desta pergunta, como de algumas das que se seguem. R. Nasci num meio elevado. Possuía tudo que os homens julgam a fonte da felicidade. Rica, tornei-me egoísta, bela, fui vaidosa, insensível, hipócrita, nobre, era ambiciosa. Esmaguei sob os pés todos os que não se dobravam diante de mim, esquecida de que a cólera do Senhor também esmaga, cedo ou tarde, as mais ativas frontes. 4. Em que época vivestes? R. Há 150 anos, na Prússia. 5. Desde então não progredistes como espírito?
Não, a matéria se revoltava sempre, e tu não podes avaliar a influência que ela ainda exerce sobre mim, a despeito da separação do corpo. O orgulho me prende a fortes cadeias, cujos anéis comprimem cada vez mais o mísero que lhe hipoteca o coração. O orgulho, hidra de 100 cabeças a se renovar incessantemente, modulando silvos envenenados que chegam a parecer celeste harmonia. Orgulho. Esse demônio multiforme que se amolda a todas as aberrações do espírito, que se oculta em todos os refolhos do coração, que penetra as veias, que absorve e arrasta as trevas da eterna geena. Oh! Sim. Eterna. Provavelmente, o espírito diz não ter feito progresso algum, por ser a sua situação sempre penosa, mas a maneira pela qual descreve o orgulho e lhe deplora as consequências é, incontestavelmente, um progresso. Certamente, quando encarnado e mesmo logo após a morte, ele não poderia raciocinar assim. Compreende o mal, o que já é alguma coisa, a coragem e o propósito de evitá-lo lhe sobrevirão mais tarde. 6. Deus, a bondade por excelência, não condenaria suas criaturas apenas eternas. Confiai na sua misericórdia. Dizem que isto pode ter um termo, mas onde e quando? Há muito que o procuro e só vejo o sofrimento, sempre, sempre, sempre. 7. Como viestes hoje aqui? Conduzida por um espírito que me acompanha muitas vezes. 7a. Desde quando vedes esse espírito? Não faz muito tempo. 7b. E desde quando tendes consciência das faltas que cometestes? Depois de longa reflexão, sim, tens razão, só então pude vê-lo. 8. Compreendeis agora a relação existente entre o arrependimento e o auxílio prestado por vosso Espírito protetor? Tomai como origem desse apoio o amor de Deus, cujo objetivo será o seu perdão e misericórdia infinitos. Como desejaria que assim fosse. Creio poder prometê-lo no nome sacratíssimo daquele que jamais foi surdo à voz dos filhos aflitos. 8a. Pedi de coração e sereis ouvida. Não posso, tenho medo. 9. Então oremos juntos, ele nos atenderá, depois da prece. Ainda estais aí? Sim. Obrigada. Não me esqueçais. 10. Vinde aqui vos inscrever todos os dias. Sim, sim, virei sempre. O Guia do Médium. Nunca esqueçais os ensinos que colheis nos sofrimentos dos vossos protegidos e, sobretudo, nas suas causas, visto serem lição que a todos aproveita, no sentido de se preservarem dos mesmos perigos e de idênticos castigos. Depurai os corações, sede humildes, amai-vos e ajudai-vos sem esquecerdes jamais a fonte de todas as graças, fonte inesgotável na qual podem todos saciar-se à vontade, fonte de água viva que sacia e alimenta igualmente, fonte de vida e felicidade eterna. Ide a ela, meus amigos, e bebei com fé. Mergulhai nelas vossas redes, que sairão de suas ondas carregadas de bênçãos. Adverti vossos irmãos dos perigos em que podem incorrer. Difundi as bênçãos do Senhor, que se reproduzem incessantes. Quanto mais as propagardes, tanto mais se multiplicarão. A tarefa está em vossas mãos, porquanto, dizendo aos vossos irmãos, aí estão os perigos, lá os escolhos, vinde conosco a fim de os evitar, imitai a nós que damos o exemplo, espalharei as bênçãos do Senhor sobre os que vos ouvirem. Que os vossos esforços sejam abençoados. O Senhor ame os corações puros, fazei por merecer o seu amor. Saint Paulin. Príncipe Oran. Bordeaux, 1862. Um espírito sofredor apresentou-se dando o nome de Oran, príncipe russo de outros tempos. Quereis dar-nos alguns detalhes sobre a vossa situação? Bem-aventurados os humildes de coração, porque deles é o reino dos céus. Orai por mim. Bem-aventurados os humildes de coração que escolhem uma posição modesta a fim de cumprirem a provação. Vós todos,
A quem devora a inveja, não sabeis o estado a que ficou reduzido um desses que na terra são considerados felizes. Não avaliais o fogo que o abrasa nem os sacrifícios impostos pela riqueza, quando por ela se quer obter a salvação eterna. Que o Senhor me permita, a mim déspota orgulhoso, espiar os crimes oriundos do meu orgulho entre aqueles mesmos a quem oprimi com a tirania. Orgulho. Repita-se constantemente a palavra para que não esqueçais nunca que ele é a fonte de todos os sofrimentos que nos acabrunham. Sim, eu abusei do poder e dos favores de que dispunha, fui duro e cruel para com os inferiores, os quais tiveram de curvar-se a todos os meus caprichos, satisfazer a todas as minhas depravações. Quis a nobreza, a fortuna, as honras e sucumbi sob peso superior às próprias forças. Os espíritos que sucumbem são geralmente levados a alegar um compromisso superior às próprias forças, o que ainda há um resquício de orgulho e um meio de se desculparem para consigo mesmos, por não se conformarem com a própria fraqueza. Deus não dá a ninguém mais do que possa suportar, nem exige da árvore jovem os frutos dados pelo tronco desenvolvido. Deus dá a liberdade aos espíritos, o que lhes falta é vontade, e esta depende deles exclusivamente. Com força de vontade não há tendências viciosas que não se possam vencer, mas quando um vício nos apraz, é natural que não façamos esforços para domá-lo. Assim, somente a nós devemos atribuir as respectivas consequências. Tendes consciência das vossas faltas, e isto já é um passo para a regeneração. Esta consciência ainda um sofrimento. Para muitos espíritos o sofrimento é um efeito quase material, porquanto, presos à humanidade da sua última existência, não se dão conta das sensações morais. Liberto da matéria, o sentimento moral aumentou-se, para mim, de tudo quanto as cruéis sensações físicas tinham de horrível. Divisais um termo aos vossos sofrimentos. Sei que não serão eternos, mas não lhes entrevejo o fim, é preciso, antes, que eu recomece a provação. Esperais recomeçá-la em breve? Não sei ainda. Lembrai-vos dos vossos antecedentes. Faço-vos esta pergunta no intuito de me instruir. Vossos guias estão aqui e sabem do que precisais. Vivi no tempo de Marco Aurélio. Poderoso então, sucumbi ao orgulho, causa de todas as quedas. Depois de uma erraticidade de séculos, quis experimentar uma existência obscura. Pobre estudante, mendiguei o pão, mas o orgulho possuía-me sempre. O espírito ganhara em ciência, mas não em virtude. Sábio e ambicioso, vendia a alma a quem pagasse mais, servindo a todas as vinganças, a todos os ódios. Sentia-me culpado, mas a sede de desonras e das riquezas abafava os gritos da minha consciência. A expiação foi longa e cruel. Eu quis, enfim, na minha última encarnação, experimentar uma vida de luxo e de poder, no intuito de dominar os tropeços, sem atender a conselhos. Era ainda o orgulho levando-me a confiar mais em mim do que no conselho dos protetores amigos que sempre velam por nós. Ora, já sabeis do resultado desta última tentativa. Hoje, enfim, compreendo e aguardo a misericórdia do Senhor. Deponho a seus pés o meu arrasado orgulho e peço-lhe que me sobrecarregue com o mais pesado tributo de humildade, pois com auxílio da sua graça o peso me parecerá mais leve. Orai comigo e por mim, orai também para que esse fogo diabólico não devore os instintos que vos encaminham para Deus. Irmãos de sofrimentos, tomara que o meu exemplo vos possa ser proveitoso e não esqueçais nunca que o orgulho é o inimigo da felicidade. É dele que derivam todos os males que acometem a humanidade e a perseguem até nas regiões celestes. O guia do médium, é natural que alimenteis dúvidas sobre a identidade deste espírito, por vos parecer a sua linguagem em desacordo com o estado de sofrimento em que se acha, acusando inferioridade. Não temais, porque recebestes uma comunicação séria. Por mais sofredor que seja, a cultura deste espírito é tamanha que o leva a exprimir-se de tal maneira. O que lhe faltava era apenas a humildade,
sem a qual nenhum espírito pode chegar a Deus. Só agora ele conquistou essa humildade, e esperamos que, com perseverança, saia triunfante de uma nova provação. Nosso Pai Celestial é justíssimo na sua sabedoria e leva em conta os esforços da criatura para domar os maus instintos. Cada vitória sobre nós mesmos é um degrau franqueado nessa escada que tem uma extremidade na terra e outra aos pés do Juiz Supremo. Subi por esses degraus resolutamente. A vossa ascensão é tanto mais suave quanto mais firme a vontade. Olhai sempre para cima a fim de vos encorajardes, porque aí daquele que se detém e olha para trás. Depressa o atinge a vertigem, espanta-se com o vácuo que o seca, desanime e diz, para que mais caminhar, se andei tão pouco e tanto me falta ainda. Não, meus amigos, não olheis para trás. O orgulho está arraigado no homem. Pois bem, aproveitai-o na força e na coragem de terminar a vossa subida. Empregai-o ainda em dominar as fraquezas e galgai o topo da montanha eterna. Pascal Lavic. Le Havre, 9 de agosto de 1863. Este espírito manifestou-se espontaneamente, embora o médium não o conhecesse em vida nem mesmo de nome. Creio na bondade de Deus, que, na sua misericórdia, se compadecerá do meu espírito. Tenho sofrido muito, muito. Morri no mar. Meu espírito, ligado ao corpo, vagou por muito tempo sobre as ondas. Deus. A comunicação foi interrompida, e no dia seguinte o espírito prosseguiu. Houve por bem permitir que as preces dos que ficaram na terra me tirassem do estado de perturbação e incerteza em que me achava imerso. Esperaram-me por muito tempo e puderam enfim achar meu corpo. Este repousa atualmente, ao passo que o espírito, desprendido com dificuldade, vê as faltas cometidas. Consumada a provação, Deus julga com justiça e a sua bondade se estende aos arrependidos. Por muito tempo o corpo e o espírito erraram juntos, sendo essa minha expiação. Segui o caminho reto, se quiserdes que Deus facilite o desprendimento do vosso espírito. Vivei no seu amor, orai, e a morte, que tantos temem, vos será suavizada pelo conhecimento da vida que vos espera. Sucumbi no mar, e por muito tempo me esperaram. Não poder desligar-me do corpo era para mim terrível provação. Por isso necessito das preces de quem, como vós, possui a crença salvadora e pode pedir por mim ao Deus de justiça. Arrependo-me e espero ser perdoado. O meu corpo foi encontrado no dia 6 de agosto. Eu era um pobre marinheiro e há muito tempo que morri. Orai por mim. Pascal Lavic. P. Onde foi achado o vosso corpo? R. Não muito longe de vós. O Jornal do Havre, de 11 de agosto de 1863, continha o seguinte artigo, do qual o médium não tinha o menor conhecimento. Noticiamos que a 6 do corrente mês se encontraram um resto de cadáver entre Bleville e Laeve. A cabeça, os braços e o busto tinham desaparecido, porém, apesar disso, a sua identidade pôde ser constatada pelos sapatos ainda presos aos pés. Foi reconhecido o corpo do pescador Lavic, arrebatado do navio Le Alert por forte rajada de vento. Lavic tinha 49 anos e era natural de Calais. Foi a viúva que lhe reconheceu a identidade. A 12 de agosto, como se tratasse desse acontecimento no centro em que o espírito se manifestara pela primeira vez, este houve por bem dar, espontaneamente, a seguinte comunicação. Sou realmente Pascal Lavic, que tem necessidade das vossas preces. Podeis beneficiar-me, dado que a provação que experimentei foi terrível. O meu espírito só conseguiu desligar-se do corpo depois que reconheci as minhas faltas, e mesmo assim de forma parcial, de modo que eu acompanhava no oceano que o tragara. Orai, pois, para que Deus me perdoe e me conceda repouso. Que este desastrado fim de uma infeliz vida terrena vos sirva de grande ensinamento. Deveis ter sempre em vista a vida futura, não deixando jamais de implorar a Deus a sua misericórdia. É preciso que Ele se compadeça de mim.
Pascal Lavique. Ferdinand Bertin. Um médium do AVE evocou o espírito de uma pessoa de suas relações, que respondeu: quero comunicar-me, mas não consigo vencer obstáculo entre nós. Sou forçado a deixar que se aproximem estes infelizes e sofredores. Logo depois, o médium transmite a seguinte comunicação espontânea: estou num terrível abismo. Ajudai-me. Ó, meu Deus! Quem me tirará desse abismo? Quem socorrerá com mãos piedosas o infeliz tragado pelas ondas? A noite é tão escura que tenho medo. Por toda parte o marulho das vagas, e nenhuma palavra amiga que me console e ajude neste momento supremo. Entretanto, esta noite profunda é bem a morte com seus horrores, e eu não quero morrer. Ó, meu Deus! Não é a morte futura, é a passada. Estou separado para sempre dos que me são caros. Vejo o meu corpo, e o que há pouco sentia era apenas a lembrança da angustiosa separação. Tende piedade de mim, vós que conheceis o meu sofrimento, orai por mim, pois não quero mais sentir as lacerações da agonia, como tem acontecido desde a noite fatal. É essa, no entanto, a punição, bem a precinto. Orai, eu vos suplico. Ó, o mar, o frio. Vou ser tragado pelas ondas. Socorro. Tende piedade, não me repelais. Nós nos salvaremos os dois sobre esta tábua. Ó, afogo-me, as águas vão tragar-me, sem que aos parentes reste o consolo de me tornarem a ver. Mas não. Que vejo? Meu corpo a balançar-se pelas ondas. As preces de minha mãe serão ouvidas. Pobre mãe! Se pudesse imaginar o filho tão miserável como de fato é, pediria mais. Acredita, porém, que a causa da morte me santificou o passado e chora-me como mártir, e não como infeliz castigado. Ó! Vós que o sabeis, sereis implacáveis. Não, por certo intercedereis por mim. François Bertin. O médium desconhecia por completo esse nome, não lhe sugerindo nem mesmo uma vaga lembrança, pelo que supôs fosse de algum desditoso náufrago que se viesse manifestar espontaneamente a ele, como sucedia tantas vezes. Mais tarde soube que se tratava, de fato, do nome de uma das vítimas da grande catástrofe marítima ocorrida nessas paragens a 2 de dezembro de 1863. A comunicação fora dada a 8 do mesmo mês, 6 dias, portanto, depois do sinistro. O indivíduo perecera fazendo tentativas extraordinárias para salvar a equipagem no momento em que se julgava o abrigo da morte. Não tendo qualquer parentesco com o médium, nem mesmo conhecimento, por que se teria manifestado a este em vez de o fazer a qualquer membro da família? É que os espíritos não encontram em todas as pessoas as condições fluídicas imprescindíveis à manifestação. Este, na perturbação em que estava, nem mesmo tinha liberdade de escolha, sendo conduzido por instinto e por atração para este médium, dotado, ao que parece, de aptidão especial para as comunicações deste gênero. Também é de supor que pressentisse uma simpatia particular, como outros a encontraram em idênticas circunstâncias. A família, estranha ao espiritismo, talvez até mesmo hostil a esta crença, não teria acolhido a manifestação, como fez esse médium. Embora a morte tivesse ocorrido há alguns dias, o espírito experimentava ainda todas as suas angústias. Era evidente, portanto, que não tinha consciência da situação, acreditava-se vivo, lutando contra as ondas, mas ao mesmo tempo se referindo ao corpo como se dele estivesse separado, grita por socorro, diz que não quer morrer e fala logo após da causa da morte, reconhecendo nela um castigo. Toda essa incoerência denota a confusão das ideias, fato comum em quase todas as mortes violentas. 2 meses mais tarde, a 2 de fevereiro de 1864, o espírito de novo se comunica espontaneamente pelo mesmo médium, ditando-lhe o que se segue. A piedade que tivestes dos meus tão horríveis sofrimentos aliviou-me. Compreendo a esperança,
Entrevejo o perdão, mas só depois da reparação da falta cometida. Sofro continuamente e, se por alguns momentos Deus permite que eu entreveja o fim da minha desventura, devo as preces de almas caridosas apedadas da minha situação. Ó esperança, raio celeste, como és bendita quando te sinto despontar-me na alma. Mas o abismo se abre, o terror e o sofrimento absorvem o pensamento de misericórdia. À noite, sempre à noite. A água, o bramer das ondas que me tragaram, não passam de pálida imagem do horror em que se envolve o meu pobre espírito. Fico mais calmo quando posso permanecer junto de vós, pois assim como a confidência de um segredo ao peito amigo nos alivia, assim também a vossa piedade, motivada pela confidência da minha penúria, acalma o sofrimento e dá repouso ao meu espírito. As vossas preces me fazem bem, não as recuseis. Não quero cair nesse horrendo sonho que se transforma em realidade quando vejo. Tomai o lápis com mais frequência. Faz-me tanto bem quando me comunico convosco. Alguns dias depois, este espírito foi evocado numa reunião espírita em Paris, sendo-lhe dirigidas as seguintes perguntas, por ele englobadas numa única comunicação e mediante outro médium, na forma abaixo. P. Quem vos levou a comunicar espontaneamente pelo outro médium? Há quanto tempo havíeis morrido quando vos manifestastes? P. Quando vos comunicastes parecias duvidar ainda do vosso estado, experimentando, ao mesmo tempo, todas as angústias de uma morte terrível. Tendes agora melhor compreensão dessa situação? P. Dissestes positivamente que a vossa morte era uma expiação. Podereis dizer-nos o motivo dessa afirmativa? Isso servirá de ensinamento para nós e de alívio para vós. Por uma confissão sincera atraireis a misericórdia de Deus, a qual solicitaremos em nossas preces. E à primeira vista parece impossível que uma criatura possa sofrer tão cruelmente. Deus! Como é penoso se ver constantemente envolto nas vagas em fúria, provando sem cessar esse suplício. Esse frio glacial que sobe ao estômago e constringe. Mas de que serve entreter-vos com tais coisas? Não devo começar por obedecer às leis da gratidão, agradecendo-vos a vós todos que vos interessastes pelos meus tormentos. Perguntastes se me manifestei muito tempo depois da morte. Não posso responder facilmente. Pensai e avaliai em que horrível situação estou ainda. Creio que fui trazido para junto do médium por força estranha à minha vontade e, coisa impossível, servia-me do seu braço com a mesma facilidade com que neste momento me sirvo do vosso, convicto de que ele me pertence. Agora experimento mesmo um grande prazer, como que um alívio particular que, logo vai cessar. Mas meu Deus! Terei forças para fazer a confissão que me cumpre. Contudo, depois de ser muito animado, o espírito acrescentou, eu era muito ocupado, e o que mais me tortura é ter sido considerado mártir, quando em verdade não o fui. Na precedente existência eu mandara ensacar várias vítimas ainda vivas e depois as atirei no mar. Orai por mim. Comentário de São Luís sobre esta comunicação. Esta confissão trará grande alívio ao espírito, que realmente foi bem culpado. Honrosa, porém, foi a existência que acaba de deixar, era amado e estimado de seus chefes. Tudo isso era fruto do seu arrependimento e das boas resoluções que tomou antes de voltar à Terra, onde desejara ser humano, tanto quanto fora cruel no passado. O devotamento de que deu provas era uma reparação, sendo-lhe porém preciso resgatar as faltas passadas por uma expiação final, a da morte cruel que padeceu. Ele mesmo quis depurar-se pelo sofrimento das torturas que infligira a outrem, mas reparai que uma ideia o persegue, o pesar de ser tido como mártir. Essa humildade será levada em consideração. Enfim, ele deixou o caminho da expiação para entrar no da reabilitação. Podeis sustentá-lo com as vossas preces, levando-o a trilhar com um passo mais firme e resoluto. François Riquier. François Riquier era um velho celibatário, avarento e muito popular,
falecido em C. em 1857, legando aos parentes colaterais considerável fortuna. Em outros tempos havia sido locador de uma inquilina, que mais tarde o esquecera completamente, ignorando até se ainda vivia ou não. Em 1862, uma filha dessa senhora, sujeita a crises de catalepsia seguidas de sono magnético espontâneo e também excelente médium escrevente, viu, num desses sonos, o Sr. Riquier, o qual, assegurava, pretendia dirigir-se à sua mãe. Alguns dias mais tarde, uma vez que se manifestara espontaneamente confirmando aquela intenção, mantiveram com ele a seguinte comunicação: P. Que pretendeste de nós? R. Meu dinheiro, do qual os miseráveis se apossaram, a fim de o repartirem. Venderam minhas fazendas, minhas casas, tudo, para se locupletarem. Dilapidaram meus bens, como se não mais me pertencessem. Que me seja feita justiça, já que a mim não me ouvem e não quero presenciar tais infâmias. Dizem que eu era usurário, e guardam o meu dinheiro. Por que não restituem o que me pertence? Porventura acharão que fui malguenho? Mas estais morto, meu caro senhor, e não tendes necessidade alguma de dinheiro. Pedi a Deus para vos conceder uma nova existência de pobreza, a fim de expiardes a usura desta última. Não, eu não poderei viver na pobreza. Preciso do meu dinheiro, sem o qual não posso viver. Além disso, não preciso de outra existência, já que estou vivo atualmente. P. Foi-lhe feita a seguinte pergunta, no intuito de chamá-lo à realidade: sofreis? R.O. Sim. Sofro torturas piores que a mais cruel enfermidade, pois em minha alma quem as padece. Tenho sempre presente na mente a iniquidade de uma vida que foi para muitos motivo de escândalo. Sei perfeitamente que sou um miserável, indigno de piedade, mas o meu sofrimento é tão grande que é preciso que me auxiliem a sair desta situação deplorável. Oraremos por vós. Obrigado. Orai para que eu esqueça os meus bens terrenos, sem o que não poderei arrepender-me jamais. Adeus e obrigado. François Riquier. Rue de la Charité, número 14. É bastante curioso ver se esse espírito indicar seu endereço como se ainda estivesse vivo. A senhora, que o ignorava, apressou-se em verificá-lo e ficou muito surpresa por ver que era justamente a última casa que Riquier habitara. Assim, passados 5 anos, ele não se considerava morto, experimentando ainda a ansiedade, bem cruel para um avarento, de ver os bens partilhados pelos herdeiros. A evocação, sem dúvida provocada por algum espírito bom, teve por fim fazer-lhe compreender o seu estado e predispô-lo ao arrependimento. Claire. Sociedade Espírita de Paris, 1861. O espírito que ditou as comunicações seguintes pertenceu a uma senhora que o médium conhecera na terra, cujo caráter e conduta justificam plenamente os tormentos que lhe sobrevieram. Além do mais, ela era dominada por um sentimento exagerado de orgulho e egoísmo pessoais, sentimento que se evidencia principalmente na terceira das mensagens, ao pretender que o médium apenas se ocupe com ela. Essas comunicações foram obtidas em diferentes épocas, sendo que as 3 últimas já denotam sensível progresso nas disposições do espírito, graças ao cuidado do médium, que empreendera sua educação moral. 1. Eis-me aqui, eu, a infeliz Claire. Que queres tu que te diga? A resignação e a esperança não passam de palavras para os que sabem que, inumeráveis como os calhaus da praia, os sofrimentos lhe perdurarão na sucessão interminável dos séculos. Dizes que posso suavizá-los. Que vaga palavra! Onde encontrar coragem e esperança para tanto? Procura, pois, inteligência obtusa, o que seja um dia que jamais se acaba. Será um dia, um ano ou um século. Que sei eu? Se as horas não o dividem, as estações não variam, eterno e lento como a água que brota do rochedo, este dia execrável, maldito, pesa sobre mim como avalanche de chumbo. Eu sofro. Em torno de mim,
apenas sombras silenciosas e indiferentes. Eu sofro. Contudo, sei que acima desta miséria reina o Deus Pai, para o qual tudo se encaminha. Quero pensar nele, quero implorar-lhe misericórdia. Debato-me e me arrasto como estropiado que rasteja ao longo do caminho. Não sei que poder me atrai para ti, talvez sejas a salvação. Tu me deixas mais calma, mais reanimada, como se a enregelada que se aquecesse sob um raio de sol. Gélida, minha alma se reanima à tua aproximação. 2. A minha desgraça aumenta dia a dia, à medida que se desenvolve em mim o conhecimento da eternidade. Ó miséria! Malditas sejam as horas de egoísmo e de esquecimento, nas quais, esquecida de toda a caridade, de todo o afeto, eu só pensava no meu bem-estar. Malditos interesses humanos, inúteis preocupações materiais que me cegaram e perderam. Agora o remorso do tempo perdido. Que te direi, a ti que me ouves? Olha, vela constantemente, ama os outros mais que a ti mesma, não te retardes nos caminhos da ociosidade nem engordes o corpo em detrimento da alma. Vela, conforme pregava o Salvador a seus discípulos. Não me agradeças estes conselhos, porque se o meu espírito os concebe, o coração nunca os ouviu. Qual o cão escorraçado rastejando de medo, assim me humilho sem conhecer ainda o voluntário amor. A sua divina aurora tarda muito a despontar. Ora por minha alma ressequida e tão miserável. 3. Já que me esqueceste, venho até aqui te procurar. Acreditas que preces isoladas e a simples pronúncia do meu nome bastarão ao apaziguamento das minhas penas? Não, 100 vezes não. Errante, sem repouso, sem asilo, sem esperança, eu urro de dor, sentindo o grilhão eterno do castigo a enterrar-me na alma revoltada. Dou risadas quando ouço os vossos lamentos, assim como quando vos vejo abatidos. Que são as vossas pálidas misérias, as vossas lágrimas, os vossos tormentos que o sono interrompe? Será que eu durmo aqui? Quero, ouviste? Quero que, deixando as tuas lucubrações filosóficas, te ocupes de mim, além de fazeres com que outros mais também se ocupem. Não encontro expressões para descrever a angústia desse tempo que se escoa, sem que as horas lhe assinalem períodos. Vejo apenas um tênue raio de esperança, e essa esperança foste tu que me deste. Não me abandones, pois. 4. O Espírito São Luís. Este quadro é de todo verdadeiro e em nada exagerado. Perguntar-se-á talvez o que fez essa mulher para ser tão miserável assim. Terá cometido algum crime horrível? Roubou? Assassinou? Não, ela nada fez que afrontasse a justiça dos homens. Ao contrário, divertia-se com o que chamais felicidade terrena, beleza, fortuna, prazeres, adulações, tudo lhe sorria, nada lhe faltava, a ponto de dizerem os que a viam, que mulher feliz. E lhe invejavam a sorte. Mas o que fez ela? Foi egoísta, possuía tudo, exceto um bom coração. Não violou a lei dos homens, mas a de Deus, visto como esqueceu a primeira das virtudes, a caridade. Não tendo amado senão a si mesma, agora não encontra ninguém que a ame, nada a deu, de modo que nada lhe dão, está isolada, abandonada, perdida no espaço, onde ninguém pensa nela nem dela se ocupa. É isto que constitui o seu tormento. Tendo apenas procurado os gozos mundanos que hoje não mais existem, o vácuo se fez em torno dela, e como vê apenas o nada, este lhe parece eterno. Ela não sofre torturas físicas, pois os demônios não vêm atormentá-la, o que aliás é desnecessário, visto que se atormenta a si mesma. Isto faz que sofra ainda mais, pois se os demônios a atormentassem ao menos estariam pensando nela. O egoísmo foi a sua alegria na terra e a pecega ainda, é o verme que lhe corrói o coração, seu verdadeiro demônio. São Luís. 5. Falar-vos-ei da importante diferença existente entre a moral divina e a moral humana. A primeira assiste a mulher adúltera no seu abandono e diz aos pecadores: arrependei-vos e vos será aberto o reino dos céus.
Finalmente, a moral divina aceita todo o arrependimento, todas as faltas confessadas, ao passo que a moral humana rejeita aqueles sorrios pecados ocultos que, diz, são em parte perdoados. Há uma cabe a graça do perdão, e a outra a hipocrisia. Escolhei, espíritos ávidos da verdade. Escolhei entre os seus abertos ao arrependimento e à tolerância que admite o mal, mas que repele as paixões e os soluços das faltas claramente confessadas, só para não ferir o seu egoísmo e os seus preconceitos. Arrependei-vos todos vós que pecais, renunciai ao mal e principalmente à hipocrisia, que esconde as torpezas, esta máscara risonha e mentirosa das conveniências. 6. Agora estou calma e resignada à expiação das minhas faltas. O mal não está fora de mim, reside em mim, sou eu, portanto, que me devo transformar, e não as coisas exteriores. Trazemos conosco o nosso céu e o nosso inferno, as nossas faltas, gravadas na consciência, são lidas correntemente no dia da ressurreição. E uma vez que o estado da alma nos abate ou eleva, somos nós os juízes de nós mesmos. Explico-me, um espírito impuro e sobrecarregado de culpas não pode conceber nem desejar uma elevação que não seria capaz de suportar. Crede-o bem, assim como as diferentes espécies de seres vivem, cada qual, na esfera que lhes é própria, assim os espíritos, segundo o grau de adiantamento, se movem no meio adequado às suas faculdades e não concebem outro meio senão quando o progresso, instrumento de lenta transformação das almas, lhes subtrai as baixas tendências, despojando-os da crisálida do pecado, a fim de que possam voar antes de se lançarem, rápidos como flechas, para o fim único e almejado, Deus. Rastejo ainda, mas não o odeio mais, e já concebo a inefável felicidade do amor divino. Orai, pois, sempre por mim, que espero e aguardo. Na comunicação seguinte, Claire fala de seu marido, que muito a martirizara na terra, e da posição em que hoje se encontra no mundo espiritual. Esse quadro, que ela por si não pôde completar, foi concluído pelo guia espiritual do médium. 7. Venho a ti, que por tanto tempo me deixas no esquecimento. Tenho, porém, adquirido paciência e não mais me desespero. Queres saber a situação do pobre Félix? Erra nas trevas, vítima da profunda nudez de sua alma. Superficial e leviano, aviltado pelo prazer, nunca soube o que eram amor e amizade. Nem mesmo a paixão esclareceu suas sombrias luzes. Seu estado presente é comparável ao da criança inapta para as funções da vida e privada de todo o amparo dos que assistem. Félix vaga aterrorizado nesse mundo estranho onde tudo fulgura ao brilho desse Deus que ele negou. 8. O guia do médium. Claire não pode continuar a análise dos sofrimentos do marido, sem também compartilhá-los. Falarei em seu lugar. Félix, superficial nas ideias como nos sentimentos, violento por fraqueza, devasso por frivolidade, entrou no mundo dos espíritos tão nu quanto a moral, como quanto ao físico. Ao reencarnar nada adquiriu e, por conseguinte, tem de recomeçar toda a obra. Qual homem ao despertar de prolongado sonho que reconhece a profunda agitação dos seus nervos, esse pobre ser, saindo da perturbação, reconhecerá que viveu de quimeras, que lhe desvirtuaram a existência. Então, maldirá do materialismo que lhe dera o vácuo pela realidade, maldirá o positivismo que lhe fizera tomar por desvarios as ideias que sobre a vida futura, como por loucura a sua aspiração, e como por fraqueza a crença em Deus. O infeliz, ao despertar, verá que esses nomes que ele escarneceu são a fórmula da verdade, e que, ao contrário da fábula, a caça da presa foi menos proveitosa que a da sombra. Georges. Estudo sobre as comunicações de Claire. Estas comunicações são instrutivas por nos mostrarem uma das feições mais comuns da vida, a do egoísmo. Delas não resultam esses grandes crimes que assustam mesmo os homens mais perversos, mas a condição de uma turba enorme que vive neste mundo,
honrada e venerada, somente por ter um certo verniz e não cair no opróbrio da repressão das leis sociais. Essa gente não vai encontrar castigos excepcionais no mundo dos espíritos, mas uma situação simples, natural, consequência da sua maneira de viver e do estado de sua alma. O isolamento, o abandono, o desamparo, eis a punição daquele que só viveu para si. Como vimos, Claire era um espírito muito inteligente, mas de coração árido. A posição social, a fortuna, os dotes físicos que possuirá na terra, atraíam-lhe homenagens gratas à sua vaidade, o que lhe bastava. Hoje, onde se encontra, só vê indiferença e vacuidade em torno de si, punição mais pungente do que a dor que inspira piedade e compaixão, mas é também um meio de obrigá-la a despertar o interesse de outrem a seu respeito, pela sua sorte. A sexta mensagem encerra uma ideia perfeitamente verdadeira, ao explicar a obstinação de certos espíritos na prática do mal. É mesmo de admirar como alguns deles são insensíveis à ideia e até ao espetáculo da felicidade de que gozam os espíritos bons. É exatamente a situação dos homens degradados que se comprazem na depravação e nas práticas grosseiras e sensuais. Esses homens estão, por assim dizer, no seu ambiente, não concebem os prazeres delicados, preferindo farrapos andrajosos a vestes limpas e brilhantes, as festas de Baco aos prazeres das boas companhias, por se acharem assim bem mais à vontade. Esses espíritos estão de tal modo identificados com esse gênero de vida, que isso se torna para eles uma segunda natureza, julgam-se mesmo incapazes de se elevarem acima da esfera que lhes é própria, razão porque aí permanecem até que radical transformação do ser lhes abra a inteligência, lhes desenvolva o senso moral e os torne acessíveis a sensações mais sutis. Esses espíritos, quando desencarnados, não podem de uma hora para outra adquirir a delicadeza dos sentimentos e, durante um tempo mais ou menos longo, ocuparão as camadas inferiores do mundo espiritual, tal como acontece na Terra, assim permanecerão enquanto se mostrarem rebeldes ao progresso. Porém, com o tempo, a experiência, as tribulações e misérias das sucessivas encarnações, chegará o momento de conceberem algo de melhor do que até então possuíam. Suas aspirações se elevam, começam a compreender o que lhes falta e se esforçam por regenerar-se. Uma vez nesse caminho, a marcha é rápida, porque experimentam uma satisfação que lhes parece bem superior, em comparação com as outras, que não passam de grosseiras sensações, acabando por inspirar-lhes repugnância. A São Luís, que devemos entender por trevas em que se acham mergulhadas certas almas sofredoras. Serão aquelas tantas vezes referidas nas Escrituras. Sim, são as trevas designadas por Jesus e pelos profetas, ao se referirem ao castigo dos maus. Isso, porém, não passava de alegoria destinada a ferir os sentidos materializados dos seus contemporâneos, os quais jamais poderiam compreender a punição de maneira espiritual. Certos espíritos estão imersos em trevas, devendo-se, contudo, entender por isso uma verdadeira noite da alma comparável à obscuridade intelectual do idiota. Não é uma loucura da alma, porém uma inconsciência de si mesma e do que a rodeia, a qual se produz quer na presença, quer na ausência da luz material. É, principalmente, a punição dos que duvidaram do seu destino. Já que acreditaram no nada, as aparências destinados supliciam, até que a alma, caindo em si, quebra as malhas da enervação que a prostrava e envolvia, tal como o homem oprimido por penoso sonho à luta em dado momento, com todo o vigor das suas faculdades, contra os terrores que de começo o dominaram. Esta momentânea redução da alma a um nada fictício e consciente de sua existência é um sofrimento mais cruel do que se pode imaginar, em razão da aparência de repouso que acomete, esse repouso forçado, essa nulidade do ser, essa incerteza que lhe fazem o suplício. O aborrecimento que invade é o mais terrível dos castigos, visto não perceber coisa alguma em torno de si, nem coisas, nem seres, para elas são verdadeiras trevas.
São Luís, Claire, eis-me aqui. Também posso responder a pergunta relativa às trevas, pois vaguei e sofri por muito tempo nesses limbos onde tudo é soluço e misérias. Sim, existem as trevas visíveis de que falam as Escrituras, e os infelizes que deixam a vida, ignorantes ocupados, são imersos na fria região, inconscientes de si mesmos e do seu destino. Acreditando na perenidade dessa situação, a sua linguagem é ainda da vida que os seduziu, e admiram-se e espantam-se da profunda solidão. São, portanto, lugares de trevas, povoados e ao mesmo tempo desertos, espaços em que erram obscuros espíritos lastimosos, sem consolo, sem afeições, sem socorro de espécie alguma. A quem se dirigirem, se sentem a eternidade esmagadora sobre eles. Tremem e lamentam os interesses mesquinhos que lhes mediam as horas, deploram a ausência das noites que, muitas vezes, lhes traziam num sonho feliz o esquecimento dos pesares. Para o espírito, as trevas são a ignorância, o vácuo, o horror ao desconhecido. Não posso continuar. Claire. Ainda sobre este ponto obtivemos a seguinte explicação. Por sua natureza, o perispírito possui uma propriedade luminosa que se desenvolve sob o influxo da atividade das qualidades da alma. Poder-se-ia dizer que essas qualidades estão para o fluido perispirítico como a fricção para o fósforo. A intensidade da luz é diretamente proporcional à pureza do espírito, de sorte que as menores imperfeições morais atenuam e enfraquecem. A luz irradiada por um espírito será tanto mais viva quanto maior for o seu adiantamento. Sendo o espírito, de algum modo, o seu próprio farol, verá mais ou menos segundo a intensidade da luz que produz, de onde se conclui que os espíritos que não a produzem acham-se na obscuridade. Esta teoria é perfeitamente exata quanto à irradiação de fluidos luminosos pelos espíritos superiores e é confirmada pela observação, embora não pareça ser a verdadeira causa, ou, pelo menos, a única causa do fenômeno. Primeiro, porque nem todos os espíritos inferiores estão em trevas. Segundo, porque um mesmo espírito pode achar-se alternadamente na luz e na obscuridade. E terceiro, porque a luz também é castigo para os espíritos muito imperfeitos. Se a obscuridade em que estão imersos certos espíritos fosse inerente às suas personalidades, essa obscuridade seria permanente e geral para todos os espíritos maus, o que, aliás, não acontece, visto que espíritos da mais requintada perversidade veem perfeitamente, ao passo que outros, que assim não podem ser qualificados, jazem, temporariamente, em trevas profundas. Tudo indica, portanto, que além da luz que lhes é própria, os espíritos recebem uma luz exterior que lhes falta segundo as circunstâncias. Conclusão: a obscuridade depende de uma causa ou de uma vontade estranha, constituindo punição especial da soberana justiça, para casos determinados. P. A São Luís, qual a causa de educação moral dos espíritos desencarnados ser mais fácil que a dos encarnados? As relações que o Espiritismo estabelece entre homens e espíritos levam a crer que estes últimos se corrigem mais rapidamente sob a influência dos conselhos salutares do que os encarnados, como se vê na cura das obsessões. R. Sociedade de Paris. Em virtude de sua própria natureza, o encarnado está numa luta incessante devido aos elementos contrários de que se compõe e que devem conduzi-lo ao seu fim providencial, reagindo um sobre o outro. A matéria sofre facilmente o predomínio de um fluido exterior. Se, com todo o poder moral de que é capaz, a alma não reagir, deixar-se-á dominar por intermédio do seu corpo, seguindo o impulso das influências perversas que a rodeiam, e isso com facilidade tanto maior quanto os invisíveis, que a subjugavam, atacam de preferência os pontos mais vulneráveis, as tendências para a paixão dominante. Não ocorre a mesma coisa com o espírito desencarnado, porquanto, embora sob influência semimaterial, não se compara por seu estado ao encarnado. O respeito humano, tão preponderante no homem, não existe para aquele,
E só este pensamento é bastante para compeli-lo a não resistir longamente às razões que o próprio interesse lhe aponta como boas. Ele pode lutar, e o faz geralmente com mais violência do que o encanado, visto ser mais livre. Nenhuma cogitação de interesse material, nem de posição social, se antepõe ao seu raciocínio. Luta por amor do mal, mas cedo adquire a convicção da sua impotência, em face da superioridade moral que o domina. A perspectiva de um futuro melhor lhe é mais acessível, por se reconhecer na mesma vida em que se deve completar esse futuro, e essa visão não se turva no turbilhão dos prazeres humanos. Em uma palavra, a independência da carne é que facilita a conversão, principalmente quando se tenha adquirido certo desenvolvimento pelas provações cumpridas. Um espírito inteiramente primitivo seria pouco acessível ao raciocínio, o que não se dá com o que já tem experiência da vida. Ademais, no encanado como no desencanado, é sobre a alma, é sobre o sentimento que se deve agir. Qualquer ação material pode sustar momentaneamente os sofrimentos do homem vicioso, mas é incapaz de destruir o princípio mórbido que reside na alma. Todo e qualquer ato que não vise aperfeiçoar a alma, não poderá desviá-la do mal. São Luís. Capítulo 5. Suicidas. O suicídio da Samaritana. No dia 7 de abril de 1858, por volta das 7 horas da noite, um homem de cerca de 50 anos e decentemente trajado apresentou-se no estabelecimento da Samaritana, em Paris, e mandou que lhe preparassem um banho. Decorridas cerca de 2 horas, o empregado de serviço, admirado do silêncio do freguês, resolveu entrar no seu gabinete, a fim de verificar o que ocorria. Deparou-se, então, com um quadro horrível. O infeliz degolara-se com uma navalha e todo o seu sangue misturava-se à água da banheira. E como a identidade do suicida não pôde ser apurada, o cadáver foi removido para o necrotério. Evocado na Sociedade de Paris 6 dias após a morte, o espírito desse homem deu as seguintes respostas. 1. Evocação traço. Resposta do guia do médium, esperai. Ele está aqui. 2. Onde vos achais agora? R. Não sei. Dizemo. 3. Estais numa reunião de pessoas que estudam o espiritismo e que são benévolas para convosco. R. Dizeme-se vivo. Este caixão me sufoca. Embora separada do corpo, sua alma ainda está completamente imersa no que se poderia chamar o turbilhão da matéria corpórea. As ideias terrenas estão ainda vivas, a ponto de se acreditar encarnado. 4. Quem vos impeliu a vir aqui? R. Senti-me aliviado. 5. Qual o motivo que vos arrastou ao suicídio? R. Morto. Eu? Não. Pois habito meu corpo. Não sabeis como sofro? Sufoco-me. Ah! Simão compassiva me aniquilasse de vez. 6. Por que não deixastes indícios que pudessem tornar-vos reconhecível? E estou abandonado, fugi ao sofrimento para entregar-me à tortura. 7. Tendes agora os mesmos motivos para ficar incógnito? R. Sim, não revolvais com ferro candente a ferida que sangra. 8. Podereis dar-nos o vosso nome, idade, profissão e domicílio? R. Absolutamente não. 9. Tinhas família, mulher, filhos? R. Estava abandonado, ninguém me amava. 10. E que fizestes para que ninguém vos amasse? R. Quantos os são como eu? Um homem pode viver abandonado no seio da família, quando ninguém o ama. 11. No momento de praticardes o suicídio não experimentastes qualquer hesitação? R. Ansiava pela morte. Esperava repousar. 12. Como é que a ideia do futuro não vos fez renunciar a tal projeto? R. Já não acreditava nele. Era um desiludido. O futuro é a esperança. 13. Que reflexões vos ocorreram ao sentirdes a extinção da vida? R. Não refleti, senti. Mas minha vida não se extinguiu.
Minha alma está ligada ao corpo. Sinto os vermes a me corroerem. 14. Que sensação experimentar